Uma bela capa esvoaçante. Uma bela cueca por cima da sua calça. Esses são atributos primordiais para um bom super-herói, mas da onde é que surgiu essa ideia? Da onde surgiu? Do que se alimentam. Hoje no República Pop. Para explicar melhor sobre as capas, a gente vai separar os heróis e os vilões em duas classes, os super-heróis altos e os super-heróis baixos. Mas não tem nada a ver com a altura. Por quê? O que são os super-heróis altos, Pedro? Os super-heróis altos são aqueles que transmitem uma ideia de superioridade. Eles geralmente vêm de lugares mais avançados, como Asgard, como Krypton, ou são muito abastados, como o Batman, por exemplo. Seriam lugares de uma utopia, não é? Utopia. Sim. E geralmente travam guerras interplanetárias, geralmente estão enfrentando grandes problemas, sei lá, um devorador de sóis, coisas desse tipo, como o Thor e Superman. I'm gonna stop you. Sim, mas e você, na contrapartida disso, você tem os super-heróis que são classificados como baixos, que são pessoas que lidam com problemas mais terrenos, problemas de gangues, problemas de ladrões, assassinos. Você tem personagens que lidam com esses problemas mais simples. Então é assim que tem essa diferenciação desse personagem alto. No geral, os super-heróis altos tendem a usar capas. É claro que há exceção. Por exemplo, o Batman é um super-herói alto que lida às vezes com as questões mundanas, mais pés no chão, mais baixos. O Cavaleiro da Lua é um personagem baixo, mas que ele usa a capa. Não há bem, essa regra ela é bem flexível. Sim. Mas no geral, são os heróis altos que usam grandes capas. E isso tem contexto histórico, parceiro. Sim, porque como você acabou de citar, tanto o Cavaleiro da Lua como o Batman, eles usam a capa porque traz uma imponência. E da onde vem essa imponência? Da onde que ela surgiu no passado? Se você imaginar um rei da Idade Média, você vai imaginar ele com uma coroa grande ali, bonitão, bem vestido, barba e uma grande capa vermelha. Quase eu. Se você imaginar um cavaleiro, por exemplo, também da Idade Média, você vai em algum momento imaginá-lo com capa. Um grande sacerdote, se você for mais para trás, um guerreiro romano, um mito católico, por exemplo, como São Jorge, usa capa vermelha. Todas as figuras históricas ou míticas que fazem ou faziam parte de algum tipo de realeza ostentavam uma bela capa. Vale lembrar que nobreza, durante um bom tempo, a pessoa nobre era vista não só como uma administradora, mas como aquele que tinha um contato mais direto com Deus. Então durante a história, a gente associou as pessoas de capa com pessoas que são naturalmente poderosas. This is Sparta! Tanto na ficção, como na religião, ou como na história, por que é que usa-se ou usava-se tanto a cor vermelha na capa? Exatamente, no passado era o pigmento vermelho, né, que dava cor às túnicas, às capas e afins. Era um pigmento muito difícil de ser encontrado na Índia. Então, para ser gerado uma roupa com essa cor, a pessoa tinha que ser muito abastada. Ter muita grana. E ter muito dinheiro. Então, a coisa chegou num ponto, parceiro, que se você visse um cara com uma túnica vermelha, aquilo ali você olhava e falava assim, mano, esse aí é doido, hein? The Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise. Surprise and fear. Fear and surprise. Our two weapons are fear and surprise. Esse aí é danado. Esse bichão aí pode tudo, porque era muito caro, era extremamente caro. E aí por isso que aí você imagina o rei, você vê com a capa vermelha, aquilo era um adereço de grande ostentação. E essa ostentação a gente acabou jogando para os super-heróis. Superman, Thor, Spawn, Doutor Estranho, todos eles usam capa vermelha. Tem um monte aí também, que usa Tornado, um monte de cara. Além dessa grande imponência de falar que é alguém da realeza, do poder, as capas também vão ter os seus diferenciais, como a capa do Doutor Estranho, que é uma capa de levitação, que dá poder para ele, a capa do Spawn, que é quase viva. Então essas são uma capa diferente, ela tem o seu motivo de existir, não é só um reles complemento na roupa. É, porque aerodinamicamente falando, você tem que ser Superman para curtir uma capa ali voando, porque não dá, velho. Sim, vocês todos lembram de Os Incríveis, né? Como Ed na Moda falava. No cape. No capes.
No kicks. No, go on. Your new suit will be finished before your next assignment. E agora vamos falar sobre a cueca por cima da calça. Por que ela existiu? Por que ela tava lá? Por que os personagens usam esse adereço? Bom, vamos lá. Você já ouviu falar dos Muscle Men? Muscle Men eram artistas de circo que chegaram lá no auge, no começo do século passado, e eles faziam grandes demonstrações de força em seus números. E assim, era muito complicado. Os caras levantavam uns aos outros, levantavam coisas, todo mundo falava, meu Deus, e tal. E eles eram caras realmente fortes. E aí eles tinham que usar esse figurino, que era uma calça apertada, uma espécie de maiô e um cinto. Exatamente. Sacou a referência? É, porque esse cinto, toda essa proteção, é porque assim, independente de você treinar toda a sua musculatura, seus órgãos internos, eles ainda continuam os mesmos. Então se o cara vai tentar levantar um grande peso aí, se ele não tiver alguma coisa que proteja, tudo aquilo explode. E você não vai gostar de ver isso, não. Não vai gostar não, é complicado. Complicado. Então eles precisavam segurar, então eles precisavam da roupa apertada, eles precisavam do cinto apertado. E durante muito tempo as pessoas daquela época associaram homens fortes àquele figurino. E aí lá para a década de 30, mais ou menos ali quando os Muscle Men já estavam caindo, mas ainda estava no inconsciente da galera, foi quando surgiram os super-heróis. Então você tinha Fantasma, você tinha Batman, você tinha Superman, todos esses caras seguindo essa ideia, porque estava no inconsciente coletivo dos artistas, de que um homem forte deveria usar a cueca por cima da calça. Mas essa é uma curiosidade a respeito dessa possível utilização. Um grande motivador também no passado era porque os Estados Unidos estava passando ali pela recessão, então para investir dinheiro em quadrinhos era algo muito difícil, tinha que ser gasto muito pouco dinheiro. Gastando pouco dinheiro, você tem uma impressão de baixa qualidade, você não tem como diferenciar, utilizar muitas cores. Então eles usavam uma cor diferente na região pélvica, que era para dar essa diferenciação no corpo, separar, né, o tronco das pernas. Senão a figura ia ficar um bolotinho de cores. Sim. Ali, você não ia saber, porque você não conseguia fazer sombreado direito, você não conseguia tracejar. Um homem atarracado, né? Então, fica atarracadinho. Assim, ficava estranho, muito pelas limitações técnicas dos artistas também, que ainda os quadrinhos estavam começando a ganhar corpo e tal, não tinha essa complexidade, não tinha um Jim Lee, tá ligado? Não tinha. O que também acontecia é do cara ter que recalcar direitinho ali os traços e acabava dando muito volume à região pélvica, e aí a galera começava a chiar. As senhoras dos bons costumes começavam a olhar aquilo e falar, isso não pode, isso vai cair na mão do meu filho, não. Você tem que se lembrar que isso passava na década de 30. Era uma mentalidade muito diferente do que a gente tem hoje, né? E aí fez-se lá a sunga. Tanto que personagens que, por exemplo, o Tocha Humana, que era mais ou menos dessa época, ele tá todo em chamas, só que você vê tracejado ali. Sim, o Quarteto Fantástico inteiro, né? Todo mundo tem aquele mesmo traçado na região dos quadris. Não usa sunga, mas é como se usasse. Sim, para poder dar essa diferenciação. Agora, toda vez que perguntarem pra você por que é que super-heróis usam cueca por cima da calça, você já pode bancar de bichão doido, já pode bancar de cara esperto, já pode bancar de manda-chuva e dizer que sabe por quê. Porque você assistiu esse vídeo, então curte esse vídeo, então compartilha esse vídeo, então dá uma força aí pra nós. Pessoal, não se esquece de se inscrever. Não se esquece de comentar aqui embaixo quais outras dúvidas que surgiram para você a respeito desse mundo dos quadrinhos, dos filmes e afins. A gente vai tentar fazer mais e mais programas respondendo. Essas podem ser dúvidas simples, mas que tá na cabeça de todo mundo. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Falou.